A graça e a paz, amados. Amém? Amém. Vamos abrir o nosso texto dessa tarde, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que vocês transgridem também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis nada? Ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Ao nós lermos o texto que nós apresentamos, nós percebemos que do coração procedem as coisas ruins. Os maus desígnios procedem do coração. Ele falou que do coração procede a intenção, o desejo, o impulso para que se promova o homicídio, para que se faça, se cometa o adultério, para que se prostitua, para que se furte. Tudo isso tem, todos esses atos, eles têm uma origem, nessa origem, uma raiz, que é um sentimento, o planejamento, o impulso, o desejo. Então, do coração procedem essas coisas, e essas coisas é que contaminam o homem. Nós sabemos que o pecado contamina o homem. E o contexto aqui é porque estavam criticando os seus discípulos que, antes de comerem, não lavavam as mãos, e quiseram aqui fazer uma crítica a Jesus, porque ele era o mestre, e ele então aproveita o ensejo, ele aproveita a oportunidade para trazer um ensino importante, dizendo que as coisas que nós comemos, os alimentos, eles, por mais impuros que sejam, não contaminam a alma, o homem, o ser, mas o que procede de dentro para fora, isso sim, de dentro para fora, porque nasce no coração e depois realiza-se através da prática. E do coração procedem essas coisas ruins. Mas nós temos que entender, irmãos, que do coração também procedem as coisas boas. Do coração também procedem coisas como a concessão do perdão. Às vezes nós até perdoamos
sem até sentir desejo, e perdoamos porque é um mandamento, mas muitas vezes o nosso coração se inclina a isso, né? Vem o desejo realmente de perdoar, né? Então, o perdão no sentido de conceder o perdão, mas no sentido também de solicitar o perdão. A humildade em reconhecer o erro, o pecado, a ofensa a alguém, então brota também no coração esse desejo de se humilhar e de pedir o perdão, o desejo de prestar socorro, de ver alguém em apuros, de ver alguém carente, de ver alguém precisando de ajuda. Então, o meu coração, ele pode ser visitado por esse sentimento de prestar socorro, de servir, sentimento como o arrependimento. O arrependimento é um sentimento maravilhoso, e a sua sede, né, onde ele se estabelece justamente no coração. O que quero dizer com isso é que, se por um lado do nosso coração procedem coisas boas, né, como que falei agora, como essas coisas, por outro lado, do mesmo coração também procedem coisas ruins. Esta é a nossa grande batalha. Evidentemente, um coração convertido é um coração que predominantemente deve manifestar coisas boas. Mas nós não estamos, de modo algum, isentos, né? Nós não estamos vacinados, porque somos de Deus, de repente o nosso coração sentir e desejar coisas ruins. A gente olha, por exemplo, Davi. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e a gente olha para Davi e a gente vê em Davi um homem bom, né, de coração bom. Davi foi um jovem, foi um homem de Deus. Teve desejos de defender seu povo, de trazer a arca do concerto para Jerusalém. Davi fez tantas coisas boas, mas Davi também quis adulterar. Sabia que a mulher com quem ele iria se deitar era uma mulher casada, tinha um esposo, e mesmo assim ele cometeu esse pecado. Então, desse mesmo coração, desse coração que muitas vezes sentiu coisas boas, também desse mesmo coração veio esse sentimento ruim. Salomão, num momento de bem-aventurança, quando questionado por Deus sobre o que lhe seria necessário, ele pede para Deus sabedoria. Então foi uma coisa boa que veio no coração, esse entendimento de que ele precisava ter sabedoria para governar um povo que não era um povo qualquer, mas era o povo de Deus, e ele tinha que agradar a Deus, ele tinha que fazer o melhor para Deus por intermédio desse governo, desse povo, que era o povo de Deus. Então, Salomão, ele é esse homem que estava imbuído desse sentimento. Isso estava no seu coração, de fazer algo realmente bom para Deus, de fazer o bem para este povo, porque ele tinha sido escolhido por Deus para governar esse povo. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo coração desejou o coração de mulheres pagãs, mulheres que estavam a este povo, os hebreus, os israelitas, a ele estava ordenado o casamento com mulheres de outras nações. Mas, no entanto, Salomão, ele se afeiçoou, ele se apaixonou por mulheres pelas quais ele não poderia. Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vê um povo que quis servir a Deus, e durante algum tempo serviu, mas algumas vezes a gente vê o coração deste povo querendo servir a Baal, ou no mínimo em dúvida. Então a gente vê essa tendência do coração, esse coração volúvel, né? O coração é volúvel. Jeremias, ele diz no capítulo 17 do seu livro, que o coração, ele é corrupto, o coração, ele é nesse sentido mau. E ele diz: quem conhecerá o coração? Porque o coração, ele é essa grande incógnita. Num momento
expressando coisas boas e de repente também coisas ruins. E o texto diz que só Deus conhece o coração, né? Mas nós não poderemos considerar, em hipótese alguma, como sendo uma derrota. Não é algo bom, evidentemente, a gente sentir coisas ruins. Não é bom, não é desejável. Mas não é uma derrota nós termos em algum momento o nosso coração invadido por algum sentimento, algum desejo, algum desígnio mau. Porque muitas vezes isso é tão somente uma tentação. A tentação, ela vem desta maneira, a ponto de balançar o coração e fazer o coração desejar, o coração meio que se inclinar para algo. Até nesse ponto, entendo que não é uma grande derrota quando o coração ele deseja algo ruim, porque o coração ele é autônomo. Isso porque existe de certa forma uma autonomia no coração. Nós não mandamos no nosso coração. Aquele que disser que manda no coração, ele pode dizer que não obedece o coração, mas jamais poderá dizer que ele manda no coração. Ninguém pode dizer assim: coração, você não pode desejar isso. Não adianta. Coração é Jeremias 17. O que ele quer, ele quer. Quando ele se fecha, ele se fecha. Quando ele se abre, ele se abre. Então, muitas vezes nós somos vítimas, até, posso assim dizer, do nosso próprio coração. Então vem um desejo, vem uma vontade. O grande problema é quando nós cedemos ao desejo do coração. Então aí, evidentemente, está caracterizada a derrota e a queda. Quem de nós ainda não lutou contra um desejo do coração? Não sei se você já teve essa experiência. Eu quero dizer para você que eu já tive várias vezes. Não tive uma, duas, três. Eu tive várias vezes, depois de crente, de lutar contra mim mesmo, pedindo socorro para Deus. Porque isso, irmãos, isso acontece. A gente olha para grandes homens da palavra de Deus e a gente vê que esses homens sentiram em algum momento desejos que não eram desejos bons. Alguns destes homens cederam ao desejo, outros lutaram contra o desejo. E não é fácil, muitas vezes, você lutar contra um desejo. Você sabe por quê? Que um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Um dos aspectos, quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, e ele vai falar sobre os aspectos do fruto do Espírito, termina lá embaixo, o último, se não me engano, domínio próprio. O que significa domínio próprio? Domínio próprio é controlar-se a si mesmo, é dizer não para si mesmo, por um sentimento, para um impulso, para uma vontade que tenta impor-se na nossa vida e nos fazer ceder. Porque o sentimento ele está latente, A decisão é nossa. Nós é que tomamos a decisão. Você pode sentir um impulso para cometer um crime e você está sentindo até por um sentimento de vingança mas está só o sentimento. É coração, mais do que isso ele não vai. A decisão de fazer é sua. De cometer, de ceder ao coração. Por isso que o aspecto interessantíssimo do fruto do Espírito como domínio próprio tem esta finalidade, de nos frear, de nos segurar. Até nisso nós temos a ajuda de Deus através do dom do Espírito. Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 32, diz a Bíblia, o texto sagrado, que melhor ou até maior é o que domina o seu desejo do que aquele que domina uma cidade inteira. É assim que diz Provérbios. Que valoroso, que grande, que melhor
é aquele que domina o seu próprio desejo do que aquele que domina uma cidade inteira. Interessante que a grande convocação de Jesus Cristo, quando Ele nos chama para segui-lo, muitas vezes pode ter esse entendimento de que quando nós vamos para Cristo, nós morremos para nós mesmos, como se nunca mais se manifestasse dentro de nós o eu. E isso não é verdade. Isso pode até ser, muitas vezes, de uma forma até romântica, dito para a igreja, que não se manifesta mais em nós, não. Isso não é verdade, né? O velho homem, a carne, sempre vai estar tentando se levantar, e dependendo das circunstâncias, o nosso coração será invadido por uma vontade, por um impulso, por um desejo, e aí compete a nós atendermos ao apelo ou não, seguirmos o impulso ou não. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e ele fala justamente sobre essa condição do homem ter essa luta, ter essa batalha interior, e falando sobre, nesse ponto da sua carta em Gálatas capítulo 5, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele diz assim, ó, digo porém, andai no Espírito, quer dizer, sejam de Deus, estejam em comunhão com Deus, estejam em comunhão com o Espírito, estejam em consagração, estejam em oração, e assim jamais satisfareis, quer dizer, jamais cedereis. Você não vai ceder, você não vai fazer a vontade da concupiscência da carne. A concupiscência da carne não é somente desejo de lascívia, né? Do desejo no sentido da carne nesse sentido, né? Do corpo. Não, todos os desejos ruins, maus, né? Que investem contra nós, que vêm a nós, eles não serão satisfeitos, ou seja, nós vamos dizer não, muito embora sentindo o desejo, se nós estivermos numa condição de estar andando no Espírito, de estar em comunhão com Deus, de ter uma vida de oração, de estar forte espiritualmente. Porque quando você está forte, é fácil você vencer uma batalha. Quando você está fraco, você muito provavelmente pode perder a batalha, pela falta de força. Por isso a necessidade de consagração, a necessidade de nós estarmos em oração, a necessidade de termos algum tempo em jejum, para que a gente se fortaleça espiritualmente, porque as investidas sempre virão. E a sede dessas coisas é o coração. É no coração que vai brotar as coisas boas e as coisas ruins. Negar-se a si mesmo, Jesus nos chama e diz, olha, vocês têm que se negar a si mesmo. E eu estava falando há pouco que muitas vezes a gente é iludido pela ideia de que uma vez em Cristo nós estamos livres de qualquer sentimento ruim, porque o eu está morto. A morte do eu é no sentido de decidir, e é uma decisão nossa, de fazermos a vontade de Deus, jamais a vontade do coração, quando a vontade do coração especialmente contraria a palavra de Deus, vira a palavra de Deus, enfrente a palavra de Deus, se opõe à palavra de Deus. Porque quando é um sentimento que não vá contra a palavra, e é algo bom, algo justo, não há problema nenhum a gente ceder o desejo do coração, se a gente tiver condição. Mas muitas vezes o que vem ao nosso coração é um desejo que desagrada a Deus, que ofende, que contraria os preceitos de Deus. Então, a nossa grande dificuldade, talvez, não sei se seria essa a palavra mais adequada, mas o nosso grande objetivo em se tratando desse assunto
é avaliar o sentimento. Né? Existem coisas que nós facilmente identificamos como sendo algo que não é ruim. Muito embora possa ter uma aparência de gostoso, de bom, mas nós, pelo conhecimento que nós temos, nós vamos perceber que aquilo não agrada a Deus e aquilo não vai ser bom para nós. Então nós temos que avaliar aquilo que procede do nosso coração. E é esse justamente o ponto mais importante desta mensagem. O coração, ou do coração, procedem as coisas boas, mas também do coração procedem as coisas ruins. Mas como posso saber se o que está no meu coração é algo bom? Se é algo justo? Se não contraria a palavra de Deus, a vontade de Deus? Então, 3 coisas basicamente eu preciso saber. Além de desejo, eu tenho uma coisa que chama-se razão. Estou falando no aspecto humano, exclusivamente. O sentimento é algo humano. Mas razão, consciência, também é uma questão humana. Ou seja, a minha consciência, a minha razão deve ser o filtro, deve ser o crivo daquilo que o meu coração sente. Ou seja, o meu coração deseja, mas algo sinaliza dentro de mim, que é a minha consciência, que é a minha razão, de que aquilo não está certo, que o meu coração está querendo não é bom. E se nós dissermos que em algum momento da nossa vida, mesmo depois de crente, nosso coração não tenha desejado algo que não seria apropriado para nós, se nós sabemos que nunca sentimos, nós estaremos mentindo, porque todo ser humano passa por esse momento, porque isso é tentação. Muitas vezes é uma investida do mal. E de alguma forma, o nosso coração, ele é tocado nisso daí. Né? Vem o desejo, vem a vontade, mas nós não somos somente desejo, nós não somos somente vontade, nós temos consciência. Nós sabemos avaliar. Evidentemente que a gente tem que ter critério. Qual é o critério que eu uso? Qual é a base que educa a minha consciência, que faz ela ter condições de dizer é bom, não é bom, serve para mim, não serve para mim? Em primeiro lugar, evidentemente, é a palavra de Deus. Por isso a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E quando nós falamos de conhecimento, a Bíblia está falando de conhecimento de Deus, ela está servindo basicamente em cima de conhecer a palavra, porque nós conhecemos a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus fala a sua vontade, fala do seu caráter, fala dos seus propósitos, o que ele não quer, o que o entristece, o que promove a ira no Senhor, é a sua palavra. Então, quando eu conheço a palavra, ou pelo menos em parte, a minha mente, a minha consciência está preparada para ser um sinal vermelho, ou um sinal verde para o desejo do meu coração. Daí a necessidade de eu sempre buscar conhecer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não somente nas experiências de oração, daquele momento de êxtase, de poder, mas conhecer cada vez mais o Senhor através da sua palavra. Então a minha consciência, e a minha razão, elas são enriquecidas pela palavra de Deus. Ela se torna apta a ser em parte, esse obstáculo que me faz frear. Peraí, cara, isso não serve para mim. Isso desagrada a Deus. O coração está querendo. Então são áreas distintas no nosso ser que tem que funcionar. Então a primeira coisa, evidentemente, é a razão, o conhecimento, a consciência de que aquilo não me serve. Quantas pessoas pecam, quantas pessoas fazem coisas terríveis porque não têm consciência. As pessoas que são desprovidas
de uma saúde mental, né? As pessoas que têm problemas com a mente, com a razão, com o discernimento, cometem coisas absurdas que a gente fica apavorado, né? Como é que pode? Quem tem familiar como eu tenho, né? Onde se estabelece um processo degenerativo da mente e consequentemente da consciência e critérios para avaliar as coisas. Como é que pode uma pessoa fazendo essas coisas que estão fazendo agora? Por quê? Porque não existe mais isso, não existe mais a consciência, não existe mais o freio. Então vem o impulso e faz. É que nem uma criança. A criança tem um impulso, a criança é só impulso. Ela não tem consciência. Em nós é a mesma coisa. Nós precisamos ter a nossa consciência através, né, e vitalizada, né, qualificada, preparada para ser um obstáculo quando aquilo que vem ao nosso coração não é algo bom, né? O conhecimento da palavra de Deus. Além do conhecimento, além da razão, da consciência, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Eu vou repetir. Além da consciência, além da minha consciência, da minha razão, em cima daquilo que eu conheço, da palavra que me diz não pode, não é certo, não é justo, Deus não se agrada, eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim. O Espírito Santo que me guia, o Espírito Santo que me orienta. Então eu posso de repente, num determinado momento, sentir algo que aparentemente não fira a palavra de Deus, e eu posso estar em dúvida. Então eu tenho o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, ele nos guia. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Então a questão da oração, né? Puxa, eu tenho sentido isso, mas eu não estou sentindo paz nisso. Eu acho que isso, não sei, vou buscar a direção de Deus. Vou buscar Deus em oração. E Deus, evidentemente, se eu acredito, se eu creio que Deus pode me responder através da oração, através do seu Espírito, eu devo fazê-lo. E Deus, num dado momento, pode me dizer: isso não é bom para você, isso não é certo, isso não é justo. O que você está querendo não está certo, não está justo, não está correto. E a gente frear, a gente não ceder. Nós temos ainda, evidentemente, o pastor, que é alguém colocado por Deus. Eu fico feliz, muito feliz, quando eu sou procurado. Muitas pessoas, ou algumas pessoas dizem assim: a gente não fala com o pastor porque a gente não quer incomodar o pastor. Eu tenho sérias dúvidas, eu não tenho desconfiança, mas eu tenho dúvidas, irmão, se realmente isso é a realidade do coração das pessoas, quando as pessoas me dizem isso. Eu não quero incomodar o pastor já tem tantas coisas para se preocupar. Não. Eu fico muito contente quando eu sou procurado por alguém, né? E não é nem uma questão de se sentir valorizado, não é esse aspecto, mas eu vejo realmente como algo positivo esse desejo de alguém fazer a coisa de maneira certa, né? E ele tem também, né, a pessoa do pastor que está ali para aconselhá-lo, né? Porque o pastor, em grande parte, o ministério do pastor se desempenha através também de um momento de aconselhamento. Quantas pessoas, né, já no passado me procuraram, e ainda pessoas que me procuram, se pastor, está acontecendo assim, eu estou com essa situação, né? O que o pastor pensa a respeito? O pastor acha que é uma coisa certa, o pastor acha que é uma coisa boa, né? E o pastor, evidentemente, se não tiver uma resposta de bate-pronto, vai pedir um tempo, até para pedir uma sabedoria, uma direção de Deus, né? E já aconteceu isso também. Simão, eu vou orar a respeito desse assunto, depois eu te dou um retorno sobre isso. Eu quero deixar para os irmãos essa mensagem. Nós não podemos nos iludir, jamais, de que pelo fato de sermos
nova criatura, de sermos filhos de Deus, não venhamos sofrer aí uma peça pregada pelo nosso coração. Que o nosso coração venha se afeiçoar por algo, desejar algo que não é bom. E nós não devemos jamais estranhar isso. Não devemos ver isso como uma coisa fora do comum. Se fosse assim, Deus não nos daria o seu Espírito para nos proporcionar força, domínio próprio para dizermos não àquele sentimento. Então o forte, o vencedor, não é aquele que não sente coisas ruins, mas aquele que em meio a um desejo ruim, ele tem forças para dizer não e para vencer o próprio coração. Amém? Vamos ficar de pé, Jesus.